Começar essa com o Luiz Augusto Durso, uma situação muito delicada de Jair Bolsonaro, tem uma saúde frágil, né? De tempos em tempos nós noticiamos aqui exames, internações, procedimentos. Só que qual é a diferença daquelas notícias que nós dávamos para essa? Ele está detido, preso em regime fechado, Durso. A partir de uma situação delicada e uma bateria de exames que acabam diagnosticando a necessidade de cirurgia, ele passa por 2 cirurgias em sequência. Isso por si só já é um cenário que justifica o pedido de concessão de prisão domiciliar. Como a justiça trata de questões como essa? Olha, Caniato, esse é o grande debate sobre a situação do Bolsonaro hoje, né? Se ele faria jus ou não a prisão domiciliar. Eu estava aqui no ar, na Jovem Pan, quando nós ouvimos pela equipe da Jovem Pan os médicos que realizaram a cirurgia, estão aí cuidando do ex-presidente Bolsonaro. E uma interpretação que faço, Caniato, é que a situação dele hoje, em tese, não o levaria à prisão domiciliar. Tá? Você ter problemas de saúde só justificam a prisão domiciliar se você comprovar que o cárcere pode prejudicar mais ainda a saúde, deteriorar mais ainda a situação. Mas ao ouvir o médico, eu fiz uma reflexão aqui, inclusive no ar, porque me parece que o estado é mais gravoso do que de fato estamos vendo, no sentido de que não são só soluços. O médico falou em apneia do sono, falou em pressão alta, falou em vários fatores que levariam a um cuidado maior com relação à saúde do ex-presidente Bolsonaro. E qual é a tese que eu levantei, Caniato, que pode ser utilizado provavelmente pela defesa e eventualmente levar o Jair Bolsonaro para uma prisão domiciliar? Não que o fator da saúde momentânea leve o Jair Bolsonaro para a prisão domiciliar, mas que num pedido de home care, que é quando você instala um atendimento hospitalar em sua casa para que se tenha um cuidado permanente da saúde, você poderia ter aí sim a concessão da prisão domiciliar. Então não porque o cárcere pode piorar a sua saúde, mas porque ele precisa do atendimento médico de maneira quase constante, isso poderia justificar a prisão domiciliar para que se instale um home care. Então, ao invés de ele ficar preso no hospital, ele ficaria preso em casa com todo o atendimento hospitalar. Isso seria bastante possível e bastante plausível pelo cenário e o quadro que nos é apresentado, pelo menos pelos médicos hoje, o que é diferente da situação de simplesmente pedir a prisão domiciliar porque ele está doente ou porque fez algumas cirurgias. Que a unidade prisional não disporia desses equipamentos para monitorar a saúde de Jair Bolsonaro após 3 cirurgias. Você, Dorgan, a situação que envolve a saúde de Jair Bolsonaro, as muitas discussões a respeito de como a justiça deve tratar e avaliar os pedidos para que Jair Bolsonaro possa cumprir a prisão em sua casa, né? Prisão domiciliar, regime domiciliar. Sim, eu acho que tem que seguir o direito ali. O doutor Durso frisou isso aqui. Se for um caso grave, ele já tem uma determinada idade. Eu não gosto da sensação da justiça vingativa, né? Eu acho que ela tem que ser punitiva, sem dúvida nenhuma, correto, tem que cumprir pena pelo que fez, o que foi decidido ali pelo judiciário, mas ela não pode ter um caráter vingativo. Se for o caso de ter prisão domiciliar, é necessário ter prisão domiciliar e não vejo problema ali nenhum, e eu acho que se chegar a essa conclusão, que seja isso, né? Isso depende de uma análise do judiciário e dos advogados dele ali conseguirem provar esse risco ali e essa questão ali da unidade prisional não ter essa tecnologia de home care necessária ali para atender os problemas dele. Parece que ele fez na noite ali 500 e poucas apneias de sono. Isso aí é um risco absurdo ali de ter uma parada, de ter alguma coisa. Então, eu sou contra a justiça vingativa, independente do que seja. Eu acho que ela é punitiva e o judiciário nisso ele tem que analisar corretamente a situação e, se for o caso, mandar ele para domiciliar, sem dúvida. Eu até vou pedir para o Roberto Mota também trazer sua análise, a situação de saúde de Jair Bolsonaro, né? De tempos em tempos a gente acaba fazendo
uma análise, se aprofunda no procedimento que está sendo feito. No caso, ele passou pela 3ª cirurgia em poucos dias, nesta segunda-feira, e aí eu queria que o Mota analisasse primeiro a situação difícil de saúde de Jair Bolsonaro, mas as dúvidas que ainda pairam da justiça, se vai conceder ou não prisão domiciliar, e se não conceder, por que isso aconteceria? Há casos e mais casos em que as pessoas acabam comparando, poxa, mas aquele que foi condenado a tantos anos também tinha uma saúde muito frágil, recebeu prisão domiciliar. Também teve um ex-presidente, ficou preso acho que 1 ou 2 dias, também foi beneficiado com a prisão domiciliar. Enfim, há casos e casos. Queria que você analisasse, Mota, essa situação. É uma análise difícil, Caniato. Do ponto de vista jurídico, eu sou totalmente incapaz de fazer qualquer análise, porque eu observei ao longo dos anos em que eu acompanhei a situação de segurança pública do Brasil, criminosos gozarem de todos os tipos de benefícios. A gente falava pouco aqui sobre a saidinha, inúmeros outros, né? A regra no Brasil é leniência para com o réu, para quem foi condenado. Essa regra não está valendo mais, como não valeu para vários outros réus do 8 de janeiro ou da suposta tentativa de golpe. Nesses casos, a gente viu uma severidade e um rigor que a gente nunca viu no Brasil ser aplicado a traficantes, a sequestradores, a estupradores, que gozam do afeto, da leniência do Estado brasileiro. Agora, do ponto de vista político, é claro, para mim, é evidente que o Estado brasileiro e aqueles que o controlam hoje não dão a mínima para o estado de saúde de Jair Bolsonaro. A gente só precisa lembrar que ele recebeu uma notificação judicial no hospital, enquanto se recuperava de uma cirurgia grave. O estado de saúde de Bolsonaro, eu acho que é justo a gente dizer, é conhecido por todos os brasileiros, porque ele tem origem num atentado brutal que ele sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Então, o Estado brasileiro, essa é a impressão que eu tenho, não se preocupa com isso e não está ligando para as potenciais consequências do fato de Jair Bolsonaro, com esse estado delicado de saúde, estar sendo preso. Passar para o Durso, porque o Dorgan ele levantou uma questão que não é incomum em várias análises, principalmente de pessoas nas ruas, enfim, pessoas que têm alguma ligação com o ambiente político, fazem esse tipo de apontamento, né? De que nós viveríamos em uma sociedade em que algumas instituições ou figuras tomariam medidas para perseguir ou se vingar de A, B ou C. Eu nem vou falar quem, qual instituição, enfim, mas é algo que faz parte da análise das discussões no dia a dia, quando a gente trata das questões políticas. Durso, eu queria que você discorresse sobre essa situação ou a perda de credibilidade de algumas instituições ou esse tipo de discussão, mas o quanto esse cenário de descrédito de algumas instituições, isso acaba potencializando grupos que muitas vezes se apoiam em uma situação como essa e conseguem catapultar uma situação, por exemplo, em um processo eleitoral. Você acha que tem um pouco disso, Durso? Olha, Caniato, sem dúvida nenhuma, a insatisfação, a insegurança jurídica, a insegurança institucional, que agora a gente não está falando nem de insegurança jurídica, a gente falava agora, há pouco de se reverter a liquidação do Banco Master. As decisões são tomadas por órgãos competentes e depois são revertidas ou podem ser revertidas. Então existe esse descrédito construído por realmente, por consequência de atos dessas figuras que resultam numa onda de manifestações que fazem esses grupos se unirem. Então, quando a gente fala o país é polarizado, as campanhas são de ódio, etc., isso também é um reflexo da cultura vendida e demonstrada pelos órgãos de poder. Porque quando você tem uma situação em que os órgãos de poder dão exemplo, Caniato, as pessoas
os seguem. Quando você tem uma situação em que os órgãos de poder e as figuras no poder muitas vezes têm a sua conduta duvidosa, dúbia, antiética, imoral ou ilícita, isso deságua na população. Por que você tem que ser o ser ajustado se você olha para cima e ninguém é? Quando nós vemos uma cadeia de compliance, o exemplo vem de cima. O exemplo vem da diretoria para os colaboradores. A mesma coisa deve existir na sociedade. O exemplo tem que vir dos poderosos, dos políticos, do Supremo, do Judiciário, do Executivo, do Legislativo, mas não é o que está acontecendo, Caniato. Então, sem dúvida nenhuma, essa insegurança que nós também vemos como advogados, e o Mota bem falou, puxa, eu não me aventuro a responder essas questões, às vezes nem eu, Mota, me aventuro, porque a gente vai errar, porque se você falar o que está na lei, mesmo assim você pode errar, porque muitas vezes a lei não é aplicada, a lei é interpretada de maneira absolutamente divergente do que está lá previsto. Isso chama insegurança jurídica, Caniato. E isso tudo gera o problema econômico, isso tudo afasta investimentos estrangeiros, isso tudo afasta o chamado risco Brasil. E o risco Brasil hoje é enorme. Vale dizer, quando a população hoje cria essas bolhas, até muitas vezes de ódio, até muitas vezes de revolta, em parte dá para entender. Porque o que nós vemos é quase um discurso moralista, nunca aplicado, onde na verdade o que se tem é os poderes se ajudando ou muitas vezes se protegendo, e quem sobra para criticar é a imprensa livre que ainda tem nesse país, para a gente mostrar o que está acontecendo, para a gente criticar e quem sabe pelo poder das ruas, pelo poder da união, a gente faça algum tipo de mudança, porque como está hoje, de fato, as críticas são verdadeiras, são sinceras e são questionáveis.